Olá, meu nome é Rubens Muso. Nesse final de ano preparei um especial de Natal para vocês, de final de ano, em que eu falo sobre o Espírito de Cristo que vem trazer consolo e salvação para uma nação. Nós precisamos disso no momento em que vivemos pós-pandemia, pós várias crises, pós-eleições, e a gente vê esse Espírito de Natal, de salvação, de luz e glória que Cristo vem trazer. Inscreva-se, participe no meu canal. Nós lemos o texto na semana passada sobre Simeão abençoando Jesus quando Maria e José o apresentam no templo e ele dizendo que Jesus era a salvação e luz para todos os povos, inclusive os gentios. E com isso Maria e José ficaram perplexos, atônicos nessa visão do Espírito Santo. O anjo Gabriel já havia dito coisas acerca do menino. Os pastores falaram que ele seria uma bênção para todos. Agora, Simeão vem trazer um novo elemento à salvação. Ele inclui todos nós, inclui todos os povos, raças, tribos, nações. Não é um grupo exclusivo que tem direito à salvação de Deus. É uma salvação aberta a todos os povos. Ela é inclusiva. A salvação não é apenas algo que pertence a algumas pessoas, não é apenas aceitar Jesus e ir para o céu. A salvação é uma mensagem para a nação, a salvação é uma mensagem de consolo à nação toda. E esse texto vem falar de um espírito que não apenas consola, com paz e alegria no coração, mas de um espírito que consola com justiça e juízo diante de lutas, justiça e juízo diante da injustiça, justiça e juízo diante da opressão, justiça e juízo diante da religiosidade, de um moralismo. E Jesus veio trazer conflitos à sociedade. Jesus causa conflitos no meio da religião judaica. O Espírito de Cristo, nesse texto de Lucas 2, fala de um Messias que traz queda e levantamento, ou sorgimento. Imaginem isso. Claramente se demonstra em vários outros textos de Lucas que Jesus viria trazer conflitos. Numa sinagoga, por exemplo, ouvindo a mensagem de Jesus, todos se encheram de ira, em Lucas capítulo 4, 28. Levantando-se, expulsaram Jesus da cidade. Levaram até o cume de um monte da cidade e que eles dali iriam lançá-lo, precipitá-lo abaixo. Jesus passou no meio deles, escapou, retirou-se. Você percebe o conflito espiritual, conflito social, cultural, político que Cristo pode trazer também a uma nação. Quando Lucas, no capítulo 13, fala sobre o dono da casa, daquela parábola que se levanta, fecha a porta, alguns ficam do lado de fora batendo, pedindo, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responde: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos, bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. E aí que está muita gente que se fala cristã, que fala em nome de Deus, que se diz protestante, evangélico, católico, etc., espiritualista. Talvez Jesus possa responder para muitos de nós: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí você vê toda essa simbologia do Novo Testamento falando e, consequentemente, dizendo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Há muitos que serão últimos e aos últimos. E de fato, no reino de Deus, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Você percebe que essa mensagem de consolo para a nação, essa mensagem de consolo do Espírito também causa quedas para alguns e levantamento para outros. Alguns rejeitam Deus, outros o aceitam, e são grupos que nós não temos consciência, nós não sabemos quem são os salvos, nós não sabemos quem são aqueles que estão sendo consolados ou não por Deus. O que eu quero dizer é que o Espírito de Deus não apenas salva, no sentido de levar a gente para o céu, mas ele é um justificador de povos. Ele traz a justiça de Deus. Nós temos que lembrar disso, que somos um povo ferido, machucado, como os judeus estavam precisando de consolação. Nós, brasileiros, precisamos de todos os tipos de consolação. Precisamos do consolo do Espírito. E não apenas estamos falando de sentimentos de consolo interno, subjetivos, de paz interior, inconscientes, mas aquele consolo que vem da condenação diante da injustiça, aquele consolo que vem diante da opressão, aquele consolo que precisa acontecer diante da injustiça social, diante da hostilidade, diante da destruição.
O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele está desestruturando, desconstruindo culturas, valores, com os valores de Cristo. Quando nós trazemos valores e vivemos como Cristo, sentimos como Cristo, abraçamos como Cristo, temos o Espírito de Cristo em nós, isso vai trazer novos formatos. E eu não estou falando aqui de teorias partidárias, esquerda ou direita, eu estou falando desse consolo que vem do Espírito Santo, que precisa destruir estruturas diabólicas de poder, de ensimesmamentos, de egoísmo, de materialismo que estão ao nosso redor. Destruir aqueles poderes sociais opressivos que infectam frequentemente sobre povos, esse espírito soprando sobre nações. Essa relação com Cristo é absolutamente necessária, decisiva para o destino da nossa nação. A libertação que precisamos da justiça de Deus, da paz do reino, é fundamental para que possamos ser uma nação consolada. Isaías capítulo 11, o Espírito fala sobre esse ramo que surgiria do trono de Jessé, esse ramo que viria da história dos judeus e que brotaria como um renovo para todos os povos. O Espírito do Senhor repousará sobre Cristo. O Espírito Santo estaria sobre ele, dando sabedoria e entendimento. O Espírito trazendo consolo, poder. O Espírito que dá conhecimento e temor. Ele se inspiraria no temor de Cristo. E olha bem o que Isaías fala no capítulo 11. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras como se fosse um cajado ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios, a retidão será a faixa do seu peito, a fidelidade, o seu cinturão. Isaías 11 continua dizendo que o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão, novilho gordo, pastarão juntos, no espírito de reconciliação, de amor fraternal. Uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, o leão comerá palha como o boi, a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora e nenhum mal lhe fará, nem destruirá. Não haverá nada de mal no santo monte de Deus, que é a terra toda, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Precisamos disso, dessas forças carismáticas, dessas forças de vitalidade, que atuem entre nós, em nosso meio, num pós-Pentecoste, numa pós-pandemia, e que expulsem a maldade, que libertem-nos do mal, que vivamos esse Espírito de Cristo. Somos essa comunidade carismática, nós, homens e mulheres, num país que se diz cristão, num país de muitos cristãos, somos uma comunidade carismática, unidos no Espírito de Cristo, no mesmo poder de libertação de Êxodo de Israel e da ressurreição de Jesus no Novo Testamento. Foi-nos dado essa energia, essa vitalidade para multiplicar pães e peixes, para curar as feridas da nossa comunidade, para consolar os abatidos através de vários dos nossos projetos e ministérios da nossa vida e trazer libertação àqueles que precisam de salvação. Então, portanto, o sinal do Messias, ele poderá ser de queda para muitos, mas de levantamento para outros. E finaliza o texto, a presença do consolo do Espírito entre nós. Simeão também diz que é um sinal de contradição, porque os pensamentos são revelados, todos os pensamentos em Cristo são revelados. Lucas capítulo 5, 22, capítulo 6, verso 8, fala de um Cristo que sabe o que as pessoas estão pensando. Ele conhece os pensamentos negativos, as resistências psicológicas que estão no nosso interior. Não é a consolação que muitos esperavam, não é? Lucas capítulo 24, 38, o Natal aponta para a Páscoa, esse crucificado vê as dúvidas, aquele que está morrendo percebe as contradições nos corações dos seus discípulos e pergunta: por que vocês estão perturbados? Toquem minhas mãos, vejam meus pés, vejam que consolação. Essas sugestões, então, do Espírito de Natal, do Espírito de Cristo que está entre nós neste final de ano, devem nos levar a uma autoanálise para 2023. Como é que podemos ouvir o Espírito Santo do Messias que vive em cada um de nós, que traz energia, que traz consolo, que traz vitalidade? E eu quero fazer algumas perguntas para você. Quais são aquelas contradições, antagonismos dentro de você, ao seu redor, que o Espírito tem revelado para a sua vida, para a sua família, no seu interior e no seu exterior, interiormente para fora?
Talvez você esteja se esquecendo do Espírito. Você se esqueceu do Espírito Santo de Cristo. Você tem ouvido ele falar em seus pensamentos. Você está percebendo ele se mover em suas emoções, influenciar suas ideias, tocar suas ações, revelar sua vontade a você. Quais são os sintomas de que talvez a sua vitalidade, a sua energia espiritual está diminuindo? A sensação de que você está andando no sinal vermelho, de que você está andando na reserva e que você precisa de vitalidade de Deus. Quais são os sinais, talvez, de maldade e iniquidade que você está percebendo na sua vida e ao seu redor, que você precisa combater com essas forças carismáticas de Deus? Quais são aqueles desejos do seu coração desalinhados com a voz, com o som do Espírito Santo na sua alma? Quais são aquelas inclinações do seu coração que revelam que você está se distanciando do Espírito de Deus? Nesse final de ano, lembre-se que é importante não apagar o Espírito, não entristecer o Espírito Santo que pode trazer consolo à nossa nação. Não se afaste do Espírito Santo de Cristo. Esse texto finaliza dizendo que uma espada atravessaria a alma de Maria. Você lê isso lá em Lucas capítulo 2. Portanto, o profeta está se referindo à morte de Cristo. Então, quando pensamos no Natal, no final do ano, nós temos que lembrar da Páscoa. Nós precisamos colocar os nossos olhos na Páscoa, na morte e ressurreição de Cristo, nesse novo nascer. Talvez Simeão, o profeta, não tenha visto o consolo que a morte de Cristo traria para nós, a vitória que essa morte traria para nós. Mas eu quero lembrar para vocês, nesse final de ano, olhe para a Páscoa. Vamos viver o Espírito de Cristo do Natal. Vivamos em 2023 o Espírito de Cristo da Páscoa.